Olá pessoal, vamos aí para mais um conteúdo, propriedades coligativas, ebulioscopia ou ebuliometria, uma segunda propriedade aí que vamos ver. A ebulioscopia, ela está muito relacionada com a primeira propriedade que a gente viu, que é tonoscopia, que fala sobre, né, pressão de vapor. Eu coloquei aqui para vocês, né, um gráfico na qual representa três substâncias puras, três líquidos, né, diferentes líquidos, com diferentes temperaturas de ebulição, né? Lembrando a ebulição, aí onde os meus líquidos vão passar de líquido para gás. Então, eu tenho o éter, o álcool etílico e a água, né? Lembrando que para um determinado líquido entrar em ebulição, ele precisa vencer, né? Vamos dizer aí a minha pressão atmosférica, que é 1 atm, ou também 760 milímetros de mercúrio. São unidades diferentes que representam a mesma coisa, né? Então, quando eu tenho 760 milímetros de mercúrio, ou seja, a pressão necessária para ocorrer a minha ebulição, o meu éter, por exemplo, ele já chega numa pressão de 760 milímetros de mercúrio com 35 graus Celsius. Então, ele é um líquido bastante volátil, né, visto que ele precisa de uma temperatura bem baixa para entrar em ebulição. O meu álcool ele vai entrar em ebulição a 78 graus Celsius. E a minha água, diante dos três líquidos, né, o líquido menos volátil, vai entrar em ebulição, como já sabemos, a 100 graus Celsius. Quando adicionamos um soluto, diminui a pressão de vapor. Isso nós vimos lá no vídeo, na qual foi explicado sobre tonoscopia. Então, se eu adiciono, por exemplo, açúcar na minha água, é como se essas moléculas de açúcar elas segurassem as minhas moléculas de água, impedindo que elas entrassem, né, em ebulição. E quando isso acontece, né, eu agora, por exemplo, a água não vai mais entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Então, agora eu preciso restabelecer uma nova temperatura, né, para essa minha mistura. Ela não será mais 100 graus Celsius, e sim maior que 100 graus Celsius, né? Eu fiz aqui um vídeo para vocês entenderem melhor com relação, né, essa adição de soluto, né, no meu solvente, na qual eu restabeleço uma temperatura, diminuindo a pressão de vapor, eu vou precisar de uma temperatura maior aí de ebulição, no caso, né, para a minha mistura. Olha, se vocês observarem esse vídeo, eu coloquei primeiramente água, né, para ferver. Aí começou a entrar em ebulição a minha água. Assim que entrou em ebulição, eu vou adicionar um soluto. No caso, eu vou estar adicionando açúcar. E quando eu adiciono açúcar, eu cesso aqui a minha ebulição, tendo que restabelecer uma nova temperatura de ebulição. Agora, minha água, né, não vai mais ferver a 100 graus Celsius, eu vou ter que aquecer por mais um pouco de tempo aí, para que entre novamente, né, em ebulição a minha água com açúcar. Com relação, né, às substâncias puras e as misturas, é bom vocês tomarem cuidado, né, com a temperatura de ebulição, né, que é diferente. No caso das minhas substâncias puras, eu tenho uma temperatura de ebulição que ela é constante. Eu tenho aqui um gráfico, né, de aquecimento da minha água. Eu sei que é água porque eu tenho aqui a temperatura de fusão a 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição, né, a 100 graus Celsius. Então, eu tenho algo sólido, chegou a 0 graus Celsius, eu vou ter, né, gelo mais água. Aí depois, quando a temperatura for aumentando, eu vou ter simplesmente água até chegar a 100 graus Celsius. Então, tá aqui minha temperatura de ebulição. E olha só o que eu tenho. Eu tenho uma linha reta na horizontal,
né, mostrando que é uma temperatura constante. Enquanto estiver em processo de ebulição, essa temperatura será 100 graus Celsius. Isso já não ocorre com as misturas. Se eu adicionar, por exemplo, igual a gente acabou de ver, açúcar nessa minha água, olha aqui a minha temperatura de ebulição. Ela tem um início, né, e um fim, né? Então ela tem uma variação de temperatura, o que eu chamo de delta T. E essa variação ocorre com um determinado aumento. Por isso que eu vou ter aqui um gráfico na qual a minha temperatura de ebulição de uma mistura vai ser já uma reta um pouco inclinada aqui, certo? Mostrando aí a minha variação. Então, pessoal, a ebulioscopia é o aumento, então, da temperatura de ebulição com a adição aí de um soluto, né, não volátil. Se eu tiver dando aí um exemplo para vocês, na qual eu coloco em duas panelas. Uma delas eu vou adicionar água mais sal e na outra somente água. E aí eu vou colocar batatas para cozinhar. O que eu vou observar? Que na minha panela que eu tiver água com sal, eu vou cozinhar primeiro a minha batata. Por quê? Porque vai aumentar a temperatura com a adição do quê? Do meu sal. Então, a minha batata ela vai cozinhar mais rápido, onde eu tiver essa minha mistura de água mais sal. Onde eu tiver somente água, a minha batata ela vai cozinhar somente a 100 graus Celsius. Onde eu tiver água mais sal, ela vai cozinhar numa temperatura um pouco maior, né, que 100 graus Celsius, cozinhando então mais rápido. A temperatura de ebulição de uma solução, assim, né, como na minha tonoscopia, comparada aí com o meu solvente, ela modifica. No caso da ebulioscopia, minha temperatura de ebulição da solução é diferente do meu solvente. Ela será maior comparada com o meu solvente puro. Colocando aqui para vocês um exemplo, eu tenho aqui a água pura, né, aquecendo, ela aquece aí a 100 graus Celsius. Se eu adicionar um soluto nessa minha água, eu vou colocar para aquecer e a temperatura será maior que 100 graus Celsius. E, assim como também na tonoscopia, o que determina o aumento da temperatura é a concentração das partículas e não a sua natureza, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, se eu tiver 0,5 mol por litro, né, de glicose em solução, eu vou continuar tendo 0,5 porque eu tenho uma substância molecular, né, que não se dissocia, que não forma íons. Agora, se eu tiver, por exemplo, fosfato de cálcio numa mesma concentração, se ela tiver em solução, o que vai acontecer? 0,5 mol, né, mol por litro de fosfato de cálcio vai formar 1,5. Por que 1,5? Porque eu tenho 3 mols de cálcio, né, que vai ser o meu cátion, e 2 mols de PO4, que vai ser aqui o meu ânion, né? E por que esse 3 e esse 2? Por causa do balanceamento. Se eu tenho 3 cálcios, eu tenho que ter 3 cálcios aqui nos meus produtos também. Se eu tenho 2 fósforos nos meus reagentes, eu tenho que ter 2 fósforos nos meus produtos também. Então, 3 cálcios vezes 0,5 vai ser 1,5. E 2 vezes 0,5 vai ser 1. Então, eu vou ter um total aí em solução do meu fosfato de cálcio. Lembrando que ele se dissocia, que ele forma íons, né, uma substância iônica. Eu vou ter 2,5 mol por litro. Então, eu vou ter aqui uma concentração maior em solução de partículas do que a minha glicose. Então, se eu perguntasse para vocês qual dessas duas substâncias em uma concentração, em uma mesma concentração, né, 0,5 mol por litro,
tanto da glicose quanto do fosfato, qual dessas duas substâncias teria maior temperatura de ebulição? A resposta correta seria o fosfato de cálcio, visto que é uma substância iônica e se dissocia formando cátion e ânions, e aí eu teria então uma maior concentração, né, de partículas nessa minha solução. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Façam as atividades aí e muito obrigada.